Olá, bem-vindo ao canal. Você é cristão? É uma pergunta. E eu sou cristão? Essa pergunta ela deveria nos incomodar constantemente. O que é ser um cristão? A minha preocupação, nesse caso aqui, é justamente porque eu, acompanhando a mídia, as redes sociais, as conversas em rodas de amigos, a gente percebe que cristãos estão hoje defendendo pontos de vista éticos e totalmente antagônicos. É na política, é na moralidade, na forma como tratar as pessoas. Enfim, não é uma questão meramente doutrinária. São pontos de vista que você vendo a conversa, você não sabe quem dos dois é o cristão e quem dos dois não é o cristão. Porque, de alguma forma, um dos dois não é cristão. Nos Estados Unidos, Norman Mailer escreveu um livro chamado No Ventre da Besta. Esse livro foi produzido por trocas de cartas que ele teve com um presidiário chamado Jack Abbott. Mas o que interessa no livro é uma frase que me impactou, porque ele diz assim: eu não sou aquilo que penso, eu penso aquilo que sou. Ou seja, a pessoa pensa em decorrência daquilo que ela viveu, da sua família, do entorno cultural. E você vai dizer, não, realmente é assim. E me parece que olhando de alguma forma distante, é realmente assim. A cosmovisão nossa é formada a partir do quê? Das nossas vivências, do que fomos ensinados, da cultura em que estamos imersos. Mas o cristianismo não diz isso. O cristianismo diz que você é cristão quando você tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele faz uma afirmativa: nós temos a mente de Cristo. A pergunta que eu faço é: a cultura do nosso país, a nossa família, o entorno familiar que nós temos, a educação que recebemos na escola, ela tem a mente de Cristo? Se não tem, é necessário que eu comece a pensar o que vem a ser a mente de Cristo. O rompimento do cristão com a cultura, com a cosmovisão que trouxe, ele é necessário. A tal ponto que John Stott, quando ele escreve este livro maravilhoso, que trata da mensagem do Sermão do Monte, ele diz aqui num subtítulo: Contra a Cultura Cristã. O que o Sermão do Monte, e é aqui o ponto deste vídeo, porque no Sermão do Monte, ali eu encontro a mente de Cristo. Esse deveria ser, primeiramente, o meu campo de estudo dentro da Bíblia, antes de discutir qualquer outro problema doutrinário existente entre cristãos. Nós deveríamos, no meu ponto de vista, conhecer profundamente aquilo que está dito no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma contracultura. Foi em relação aos judeus no tempo de Cristo, porque os judeus tinham concepções diferentes do próprio Messias. O Messias, para eles, seria um grande general, aquele que estaria elevando Israel acima de todas as coisas, acima do jugo romano. O Deus Israel dominaria o mundo todo. Mas também o cristianismo foi uma contracultura em relação ao Império Romano. Os valores familiares, as crenças que os romanos tinham não eram compatíveis com o pensamento cristão. E o pensamento cristão entra no Império afrontando todo aquele conjunto cultural que eles tinham. Foi, de fato, uma contracultura. Mas esse mesmo pensamento do Velho Testamento, quando Jesus está tirando o seu povo de lá, ele é repetido também no Novo Testamento. Mas vamos aqui ao que diz o Velho Testamento. Levítico capítulo 18, 1 a 3. Quando Deus está tirando o seu povo, ele está ali no deserto, ele diz para Moisés o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus.
Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel, o que ele diz para o cristão no Velho e no Novo Testamento é o seguinte: eu estou te tirando do meio de um povo, eu estou te tirando do meio de uma cultura, eu estou te tirando do meio de costumes, e você não fará como você fazia no tempo em que estava no Egito. Mas também você agora está entrando numa nova realidade. E nessa realidade que eu te levo, você não fará segundo as pessoas que estão ali. É um pouco dramática essa ordem. Mas qual é a finalidade de Deus? É reconstruir a mente do seu filho, do seu povo. Ele quer reconstruir. Ele quer ser realmente o Deus daquele povo, e é o que ele está propondo para nós que somos cristãos hoje. Nós saímos de um mundo, de uma cultura, dos nossos costumes, nossas famílias. Nós tínhamos uma cosmovisão que precisa ser renovada. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículos 1 e 2 da carta aos Romanos, ele diz exatamente isso. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está chamando os cristãos de Roma e a todos nós para apresentarmos a Deus um culto racional. Nós precisamos pensar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós fomos moldados, nós fomos conformados por este século, através da escola, através das minhas crenças anteriores, através do que a mídia diz, do que eu vejo nas redes sociais. Isso tudo nos molda. Um jovem está moldado dessa forma. Mas Deus, através do apóstolo Paulo, diz: não esteja nesta forma, não vos conformeis. Você tem que destruir tudo isso e fazer o quê? Renovar a sua mente. A minha mente tem que ser renovada por princípios cristãos. Mas onde eu vou encontrar esses princípios cristãos? Para que eu tenha uma vida ética, para que realmente eu diga: olha, eu sou um cristão, ou eu sou um cristão e estou buscando cumprir aquilo que Deus propõe para que eu seja um habitante do seu reino. É no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, do Evangelho de São Mateus. Então Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, passou a ensinar-lhes. E aí nós temos 3 capítulos que vão tratar desde o ser feliz, a regra de ouro, não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim mesmo, a questão da lei, como orar, a preocupação excessiva que nós temos, ou seja, eu não estou jogado no reino de Deus, mas eu ainda estou preocupado e vivendo as dificuldades e as preocupações desse mundo. Enfim, o Sermão da Montanha é isso. E a tal ponto ele foi impactante naquele momento, que ao final as multidões estavam maravilhadas com o que Jesus Cristo disse naqueles momentos, que nós temos, na verdade, hoje, um resumo do que ele disse. John Stott, num livro maravilhoso, pequeno, mas de grande conteúdo, Crer é Também Pensar, ele vai tratar dessa questão do pensamento cristão, da mente de Cristo. Ele vai me dizer, olha, de alguma forma, porque ele tem um outro livro que é justamente sobre o Sermão da Montanha, mas eu me remeto a esse segundo livro para que eu entenda a mente de Cristo. Mas ele diz assim: por que os cristãos devem usar a mente? A primeira razão diz respeito a todo cristão
que quer ver o Evangelho difundido e Jesus conhecido por todo mundo. Tem a ver com o poder que o pensamento do homem tem de moldar as suas ações. De fato, ninguém está concordando aqui com o pensamento do Norman Mailer. Mais adiante, o John Stott ele tem um outro recadinho importante para nós aqui. Uma das funções mais superiores e nobres da mente humana é ouvir a palavra de Deus. E então ler a mente dele e pensar conforme os pensamentos dele, tanto na natureza quanto na Escritura. Muitos de nós temos o costume de ler a Bíblia em um ano, ou nós temos o costume de ler a Bíblia para vencer essas etapas e poder dizer, olha, eu já li a Bíblia tantas vezes. No entanto, a leitura da Bíblia exige estudo e exige reflexão. As atitudes de cristãos que se negam a fazer o estudo e se negam a refletir sobre o que estão lendo, elas são atitudes que contrariam o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 12, versículo 2, a renovação da mente. Essa renovação que fará com que eu tenha uma maneira diferente de me apresentar ao mundo, não é? E ele cita aqui o Harry Blamires, e o que esse Harry Blamires diz? Uma mente cristã é descrita por Blamires como uma mente treinada, informada, equipada para lidar com a informação de controvérsia secular, utilizando-se um modelo de referência baseado em pressuposições cristãs. Então, como é que eu vou me situar diante de controvérsias seculares? Eu vou me posicionar através e baseado em pressuposições cristãs. E como eu vou obter essas pressuposições cristãs? Essas pressuposições cristãs eu vou encontrar de forma sintetizada no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Ellen White, uma das fundadoras do Adventismo, ela diz num livrinho maravilhoso intitulado O Maior Discurso de Cristo, onde ela está tratando do Sermão da Montanha, ela vai dizer justamente que o Sermão da Montanha é uma espécie de declaração de princípios do reino. Então, se você quer entrar no reino de Deus, você quer participar do reino de Deus, você tem que ter essa declaração de princípios, que são os princípios do reino, a grande constituição do reino. E eu preciso de entender, então, o que está escrito ali no Sermão da Montanha. O próprio Jesus disse ali no capítulo 17, versículo 21 do Evangelho de Lucas, o seguinte: porque o reino de Deus está dentro de vós. Então as aparências, a prática, o ritual que eu tenho na igreja, os cultos, a missa, o show gospel, a minha atividade social, o ativismo social, para fazer com que a igreja realmente destrua as injustiças do mundo, ou a experiência que eu tenho com Deus na busca do êxtase e muitas vezes nas experiências místicas, isso tudo tem que estar precedido de um outro acontecimento, que é o reino de Deus ser implantado dentro de você. E o reino de Deus não é implantado dentro de você como um chip que muitas vezes a gente hoje em dia é tentado a pensar, mas com a transformação da nossa mente. Com os princípios cristãos, nós pensamos agora mediante princípios cristãos, pressuposições cristãs, fundamentos cristãos. E eu encontro isso no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Quando as pessoas leem o Sermão do Monte, elas sofrem uma dura contradição. É um impacto
que eu, quando leio o Sermão do Monte, sofro, e eu tenho certeza que você também. Porque quando eu leio o Sermão do Monte, eu tenho a nítida impressão que jamais eu conseguirei ser um cristão com uma prática daquilo que Jesus ensinou naquele dia lá às margens do lago, do Mar da Galileia. Na verdade, é por essa razão que muitos cristãos e até mesmo teólogos têm procurado retirar de nós o Sermão da Montanha, dizendo que o Sermão da Montanha foi apenas para os judeus daquela época, porque Jesus estava interessado em explicar a lei para os judeus, ou dizendo que o Sermão da Montanha se aplica aos cristãos já depois do milênio, já no momento em que eles realmente estiverem vivendo no reino de paz implantado por Jesus Cristo. Ora, se fosse assim, se o Sermão da Montanha não se aplicasse a nós hoje, Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: então eu não posso em momento algum afirmar que eu sou sal da terra ou que eu seja a luz do mundo. Eu vejo Jesus no seu ministério, ele não está ensinando seus discípulos dentro de umas salas do templo. Ele não alugou ali um local próximo ao templo para fazer daquilo uma sala de aula. O cristianismo, ele é movimento. O cristianismo, ele é ascensão espiritual. Jesus pegou seus discípulos e ele andava com esses discípulos. Ele fazia milagres, ele ensinava, ele pregava sermões, ele tirava dúvidas. Ele estava ali em constante movimento de cidade para cidade. Jesus estava com os seus discípulos, ensinando. O cristianismo é, de fato, um ensino constante, um aprendizado constante. Quando eu leio o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, elas são aquilo que se chama a escada do cristão. Na subida, na melhoria espiritual que todo cristão deve ter. O Sermão do Monte é, então, para mim e para você, a única forma que eu tenho de realmente me tornar um cristão. É o único lugar onde eu vou realmente encontrar para a minha vida prática, para o dia a dia, uma definição do que é ser cristão. Se você quer responder aquela pergunta, se você é cristão ou não, verifique a sua vida dentro do Sermão do Monte. Eu vou encerrar com um trecho aqui de Martin Lloyd-Jones, onde ele disse: se você lesse a história da igreja, e a história da igreja maravilhosa de Jesus até os nossos dias, verificaria que sempre foi nos períodos em que os crentes, homens e mulheres, tomaram a sério o Sermão do Monte, deixando-se amoldar por ele, que surgiu verdadeiro reavivamento. As nossas igrejas estão hoje contaminadas pelo ritualismo, missas e cultos e shows, e nós vivemos nessa constante busca de um grande acontecimento, de uma apoteose digna do nome de Deus, que se torna muitas vezes cansativo e estéril, porque o conteúdo, o conhecimento não está muitas vezes presente. O cristianismo, outras vezes, tem descambado para um ativismo social. Simplesmente eu querendo mudar governos, eu ingresso na política e monto um partido que tem o nome de cristão, e ali eu entro nessa luta para corrigir as injustiças nessa terra, e esquecendo-se que Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. E muitas vezes os cristãos também vivem da experiência, do êxtase, dos momentos de grande euforia mística. É evidente que tudo isso, na medida certa, tem o seu valor e pode estar presente dentro da igreja. Mas o que é importante para ser cristão é compreender o que diz Jesus Cristo sobre isso, e eu encontro no Sermão do Monte. O convite que eu te faço hoje é para que a gente continue estudando
esse sermão, o Sermão da Montanha. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. É importante para que a gente continue nesse projeto. Um abraço, até o próximo.